Boa noite, pessoal. Meu nome é Caio, sou engenheiro agrônomo, trabalho na Copama como analista técnico de vendas e estou há quase 6 anos na Copama. Boa noite, meu nome é Samuel, sou ATS da Copama, trabalho na cultura de cereais na Copama, estou há mais de 6 anos na Copama. Então, primeiramente, pessoal, eu quero agradecer aí a presença no Instagram de vocês, no Instagram, né, que está nos prestigiando, né, nessa live, né. O tema dessa live, como vocês estão acompanhando, vai ser sobre manejo de solo para altas produtividades. Nós vamos abordar hoje mais sobre as propriedades do solo em si, sem entrar muito em detalhes da parte de fertilidade do solo, que já um tema mais complexo, e acho que 30 minutos, 40, até 1 hora ainda é pouco para falar sobre esse assunto, né? O que é manejo de solo? Um conceito de manejo de solo. O manejo de solo é o conjunto de todas as práticas aplicadas a um solo, visando a produção agrícola, né? Incluindo as práticas culturais, rotação de culturas, o uso de fertilizantes, a correção de solo, plantio direto, entre outras práticas. Sendo que o manejo adequado do solo, para o manejo adequado do solo, é necessário conhecermos suas propriedades físicas, químicas e biológicas, né? Dentro dessas propriedades físicas está a compactação, a aeração, retenção de água e estruturação do solo. É muito importante, ao longo dessa live, eu e o Samuel nós vamos estar comentando a importância do produtor conhecer bem os solos de suas propriedades, que dentro de uma mesma propriedade a gente tem diferentes tipos de solo, e talhão por talhão, né? Falando um pouquinho sobre compactação do solo, que é um dos grandes problemas que nós temos visto no campo e tem diminuído as produtividades em geral, né? Na medida em que os solos são cultivados, práticas agronômicas podem desequilibrar sua estrutura e causar compactação. Dentre os principais fatores aí, podemos citar o uso de máquinas agrícolas cada vez mais pesadas, né? A gente vê no campo aí tratores, plantadeiras maiores, uso de colheitadeiras cada vez maiores, né? Com o intuito de aumentar o rendimento operacional. E as entradas também, nessas épocas de alta umidade do solo, hoje os produtores têm trabalhado com cultura de verão e inverno, né? Safra e safrinha, e geralmente antecipam, né, o plantio da safra verão, e para ter uma safrinha, uma janela de safrinha final de janeiro, início de fevereiro ali, que geralmente são ainda épocas chuvosas, né? Não são todos os anos assim, nós passamos por anos diferentes, mas esse ano foi em janeiro, fevereiro chuvoso, né? E tinha vários produtores, nós tivemos até percas em colheitas, aí o produtor não conseguiu colher por motivo de excesso de chuva. Então, entrando com as máquinas nesses períodos com alta umidade também causa compactação, né? Tem áreas com baixas produções de palha, ausência de rotação de culturas no sistema de produção, também são fatores de compactação do solo. Então é muito importante o monitoramento dessas áreas para identificar a compactação do solo, né? Geralmente os produtores costumam avaliar a compactação do solo próximo à época de plantio, geralmente em épocas que ocorre poucas chuvas e solos com baixa umidade, que não é o ideal, né? O momento correto de se avaliar sempre será nos meses de abril, maio, mais tardar junho, onde ainda temos alguma umidade no solo, né? E também em tempo hábil para fazer a descompactação do solo com o uso de alguns equipamentos, que nós vamos falar mais para frente, no caso de grade aradora, subsolador e outros implementos. É também fácil conciliar, e também fazendo antecipado a gente pode conciliar alguma prática de correção do solo caso necessário, né? No caso de gessagem e calagem. Bom, temos várias formas de avaliar essa compactação do solo. Uma das mais frequentes, né, Samuel, que a gente tem visto no campo e até mesmo nós praticávamos,
era o uso de trincheiras nas lavouras, né? Ainda com as lavouras implantadas, com o uso do enxadão. A gente fazia buracos de 30 a 40 centímetros no perfil do solo para avaliar, né, o desenvolvimento dessas raízes, né? Só que é um método que requer muito esforço e tem baixa eficiência, porque a gente tem que fazer várias amostragens, em torno de 20 amostragens por talhão, então o rendimento operacional é menor. E aí a gente usa o canivete, ou o pessoal usa o canivete ou faca ali para ficar medir a resistência ali, que não é um método tão adequado. Hoje tem a utilização do penetrômetro, que é um instrumento usado para medir essa resistência do solo, né? Ele nos permite avaliar profundidades maiores, entre 0 a 60 centímetros de profundidade, e sempre é bom utilizá-los quando numa época mais seca, com um índice pluviométrico de 20 a 30 milímetros, uma chuva de 20 a 30 milímetros, 3 a 4 dias depois dessas chuvas, onde se tem uma umidade no solo, uma umidade a campo melhor, que vai dar realmente a real compactação do solo. Bom, temos uma pergunta aqui de um produtor, vou ler aqui. Não trabalho com safrinha, utilizo boi na palhada do milho. Em relação à compactação, qual a compactação causada pelos animais e qual o tipo de manejo ideal do solo antes do plantio? Bom, o produtor que não trabalha esse produtor com certeza não faz safrinha, né? Não deve fazer safrinha e deve soltar boi logo após a colheita do milho ou da soja, né? Então, assim, geralmente a compactação do solo causada por animais, né? No caso dele aí, que ele solta boi na palhada, são bem superficiais, porque geralmente é um período onde se aproveita a palhada, é um período mais seco. O produtor que não faz safrinha, ele tem o costume de plantar um pouco mais no tarde, né? Colhe entre março a abril, depois tem que esperar um período para soltar o gado na palhada. Então já é um período mais seco e onde nós temos poucas umidade no solo. Então não vai causar tanta compactação, uma compactação leve, camada superficial do solo, entre 0 a 20 centímetros mais ou menos, vai ser esse tipo de compactação causada, né? Tem aqui qual o manejo ideal do solo antes do plantio. Assim, como seria uma compactação leve, é lógico que a gente tem que avaliar essa compactação, né? Mas no próprio plantio, no uso da plantadeira, o uso de botinho na plantadeira, eu acho que até nós vamos abordar esse assunto mais para frente. O próprio uso da botinha vai descompactar esse solo e ele vai ter uma semeadura perfeita e uma plantabilidade muito boa. Vou passar a palavra para o Samuel e ele vai falar um pouquinho do uso do penetrômetro. Então, gente, eu vou mostrar para vocês o aparelho do penetrômetro e como que ele é utilizado, porque é um aparelho que muitas pessoas não conhecem e não sabem para que serve e como utiliza. Então, esse penetrômetro, como o Caio falou, que ele é utilizado 3, 4 dias depois de uma chuva. E como que ele é utilizado? Você tem que fazer uma força constante e soltar o peso do corpo em cima do implemento. O implemento digital vai te falar em qual camada do solo está compactado e em quantos centímetros que está e qual que é a compactação. Quando você vai e liga e pressiona, não pode pressionar muito rápido, tem que ir descendo devagar com ele na compactação e ele vai marcar aqui quantos kPa, que a gente fala que é quilopascal, tá? E quanto essa terra está compactada. Essa terra estando compactada, aí a gente vai
saber qual vai ser o implemento que a gente vai ter que utilizar, dependendo de qual é a camada que tá compactada. E ali tem vários parâmetros de utilização para a gente ver em qual nível de compactação o solo está. Com 2.000 kPa, a gente praticamente o solo está normal, não tem compactação. Então não precisa de utilização de nenhum implemento, nada para descompactar. Com 2.500 kPa, compactação muito leve, não tem necessidade, somente uma planta forrageira vai conseguir fazer esse efeito. Uma braquiária ou uma crotalária, um nabo forrageiro, vai conseguir fazer esse efeito de descompactação. E acima de 2.500 já começa uma compactação no solo, já vai com a compactação média, aí a gente já tem que começar a avaliar quando utilizar o subsolador ou a grade, dependendo da camada que tiver a profundidade da compactação. Com 2.800 kPa como que eu posso dizer, ele vai retardar o crescimento da raiz. A raiz vai ser atrapalhada. E com 4.000 kPa, ela não cresce mais. Ela paralisa o seu crescimento. E se tiver abaixo de 35 centímetros, 40 centímetros, vai ter que usar subsolador. Se tiver a 20 centímetros, talvez a grade resolva o problema. Então, a forma da gente controlar essa compactação é se a gente estiver usando GPS, piloto automático, a gente consegue estar sempre andando no mesmo rastro e conseguir evitar que todo o terreno fique compactado. Talvez só parte dele seria mais fácil da gente fazer uma descompactação depois, e onerando menos para o produtor. O produtor vai ter um custo menor com essa descompactação, se ela for só localizada, e vai ter menor perca em produtividade, né? E a rotação de cultura também ajuda para a descompactação, porque quando você faz a rotação, você coloca raízes mais pivotantes, mais agressivas no sistema, que vai conseguir causar essa descompactação, pelo menos ajudar nessa descompactação, quando é utilizada a rotação. A rotação com milho é muito boa, porque ele tem um sistema radicular agressivo e também ele deixa bastante palhada no solo. Deixando bastante palhada, aumenta a matéria orgânica, ajuda na estrutura do solo, ajuda em vários fatores, até biológicos para o solo. A compactação leve ou média, a gente consegue fazer com crotalária, com milheto, com braquiária, com nabo, consegue fazer descompactação com essas plantas. Se a compactação for pesada, somente subsolador. Então a planta de cobertura, ela vai ter proteção no teu solo contra erosão, vai aumentar a infiltração de água porque ela vai deixar canais para as raízes passar, aumento da matéria orgânica, ela recicla nutrientes, diminui a temperatura do solo, tá? O solo não fica exposto à radiação solar e melhora até a biologia do solo. Diminui a acidez potencial e reduz as plantas daninhas. A aveia mesmo, muita gente utiliza aqui na nossa região, a aveia ela tem até efeito alelopático para controle de buva. Então a gente nessa cobertura fica muito bom. A braquiária ela é muito agressiva, então ela controla bem outras ervas daninhas de difícil controle. É uma boa alternativa de manejo. Já quando a gente passa para a compactação pesada, aí somente o subsolador e a grade. Tá? A grade quando está com a compactação em camada até 20 centímetros. Passou disso, vai ter que ser o subsolador. Tá? E se for no caso da pergunta que foi feita para o Caio aqui, de boi, ser uma camada bem superficial de compactação,
o uso da botinha vai ser, na plantadeira, vai ser ideal, tá? E o produtor usa disco na plantadeira quando o solo estiver com bastante umidade, não tiver compactação, aí ele usa disco. Tirando isso, quando for um plantio direto, quando tiver palha, ele vai ter que usar a botinha para quebrar aquela camada superficial de compactação. O plantio direto, ele ajuda muito, porque ele melhora a capacidade biológica do solo, melhora a quantidade de palha que tem no solo, ele vai diminuir a temperatura do solo, vai causar uma melhor germinação das sementes e mesmo que a gente tiver usado a grade no inverno e plantado uma aveia, uma coisa, ele ainda, o plantio naquele verão, poderia ser um plantio, considerar um plantio direto, que você vai usar a palhada da aveia, né? E quando evitar de deixar o solo nu, para evitar erosões excessivas, para não ter perda de nutrientes por escorrimento superficial, tá? Tem uma pergunta aqui, senão Bom, tem uma pergunta aqui de outro produtor perguntando qual a melhor planta de cobertura para ajudar a descompactação. É um pouco relativa essa pergunta. Hoje a gente, como o Samuel citou, algumas plantas de cobertura, né? Mas o que a gente tem mais visto no campo hoje é a semeadura de Braquiária luzisiensis. Por que a Braquiária luzisiensis? Porque ela tem um sistema radicular mais agressivo, né? E um sistema radicular mais agressivo, mais profundo, né? Ajudando a construir galerias no solo, como o Samuel até mesmo comentou. Essas galerias são por onde entra água, consegue filtrar água, e a braquiária também ela cicla muito bem os nutrientes que estão em profundidade do solo, né? A raiz absorve esses nutrientes e quando você faz uma dessecação bem feita, tal, com a morte da parte aérea, você consegue ciclar esses nutrientes. E depende muito, como eu falei que é uma pergunta complexa, ela depende muito da necessidade do produtor, porque hoje nós não temos só o problema com compactação, né? Nós temos problemas também com nematóides, os fitonematóides, que vem causando grandes prejuízos também em produtividade nas lavouras, né? E então, nesse caso, nós temos que utilizar plantas com um fator de reprodução, plantas de cobertura com fator de reprodução baixo para nematóide. Temos exemplo a crotalária, mileto e algumas outras plantas. Até falando em crotalária também, tem uma questão que nós tivemos alguns problemas em recepção de grãos. Até o Samuel está mais apto para falar o porquê, né, Samuel? Então, porque, pessoal, a crotalária, apesar de ela ter um fator de reprodução baixo para nematóides, a crotalária, quando ela está seca, a semente dela é tóxica no meio da cultura da soja. Então, se achar aquela semente de crotalária no meio da soja, possivelmente seu caminhão vai ser recusado no silo. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado. Quando utilizar crotalária para efeito de descompactação ou controle de nematóide, ter muito cuidado de matar ela antes dela semear, ou fazer um controle muito bom de capina, de fazer de repente 2 capinas na soja, ou usar pré-emergentes, para não deixar essa crotalária nascer no meio da soja, porque ela vai causar problema lá na frente. Então temos que pôr na balança se esse manejo realmente é o ideal. O ideal é não deixar ela sementear. Se ela sementear, vai causar um problema no futuro. Os benefícios do plantio direto é a melhor germinação da semente, otimiza o uso do fertilizante corretivo, porque aquelas plantas que estão ali, quando você mata elas estão trazendo nutrientes de 40 centímetros, de 20 centímetros, que vão ficar disponíveis depois para a planta. Ela mantém a temperatura do solo menor, melhora a atividade biológica, aumenta a estabilidade, estrutura do solo, melhora a infiltração da água, possibilita a integração lavoura-pecuária,
e promove aumento de produtividade. Então, o plantio direto hoje tem vários benefícios. O problema do plantio direto é que muitas vezes o produtor tem feito ele começado ele errado, né? Nem errado, ele começou a fazer errado e depois ele não quer mexer no solo. Então a gente tem que tomar cuidado para não começar o plantio direto errado, porque a ideia é ficar vários anos sem ter que revolver o solo, tá? Pergunta. Qual a sua opinião sobre o sistema Santa Fé na safrinha para descompactação do solo? E quando utilizar botinha ou disco para plantio? Então, o sistema Santa Fé ele é muito utilizado. O Caio até falou ali de braquiária rosizensis. Ele é muito utilizado. Qual que é a necessidade que a gente tem? É de fazer uma safrinha no cedo, fazer uma safrinha bem cedo para que essa braquiária consiga germinar, para ter um alto vigor, uma alta germinação e conseguir tomar conta do terreno e fechar o terreno. Porque se essa braquiária, se eu fizer uma safrinha mais no tarde, essa braquiária não vai conseguir fechar. E o milho já vai ficar também mais fraco por ser uma safrinha mais do tarde. Você vai estar ainda colocando fatores para competições. Mas ele é muito bom, desde que seja feito cedo e para a braquiária poder germinar e ter um melhor vigor, tá? E também tem outra questão aqui, quando utilizar botinha e disco para plantio. A botinha vai ser quando é plantio direto e o solo tem uma camada superficial compactada. O disco é quando precisar cortar só, o solo estiver com bastante umidade, aí só precisar cortar. Sobre características químicas, né? Bom, nós falamos sobre as características físicas e vamos falar um pouco sobre as características químicas, né, dos nossos solos. Vamos falar mais dos solos da nossa região, né, Samuel? Porque hoje a gente tem nós temos vários tipos de solo, né, no Brasil, mas vamos falar mais das características dos solos do sul de Minas. A maioria, o que a gente encontra muito aqui na nossa região são latossolos, né? Esses latossolos eles têm as características de ser solos mais ácidos, possuem fertilidade natural mais baixa, né? Por isso devemos construir a fertilidade desses solos por meio de correção, né? Como gesso, calcário e uso de fertilizantes, né? Para a máxima eficiência, nós devemos ter em mãos as análises de solo. Nós já falamos, vamos falar mais para frente sobre as análises de solo, a importância delas para as recomendações de correção. Esses solos geralmente possuem perfil profundo e são bastante intemperizados, mais pobres em nutrientes, mas igual nas nossas regiões aí ainda temos, são fáceis de mecanizar, né? É um relevo bom. Bom, as características desses solos, nossas características químicas dos solos do sul de Minas, na verdade, são, como a gente já comentou, a alta acidez. A gente encontra aí nas análises de solo pH na faixa de 4,5, 5, mais ou menos esses níveis de pH, né? São alto teor de alumínio, né? Alumínio acima de 0,25 centimol por decímetro cúbico, baixo teor de potássio. Nas análises de solo a gente tem, principalmente em áreas de abertura, potássio abaixo de 58 mg por decímetro cúbico, teores de fósforo em torno de 2 a 3 ppm, né? Em relação ao cálcio e magnésio também, teores baixos, cálcio abaixo de 1,5, magnésio abaixo de 0,5. Essa é a situação real que a gente encontra no campo hoje, principalmente hoje. O pessoal tem muitas áreas de abertura e tal, é o que a gente encontra nas primeiras análises do solo, são essas características. Bom, o que causa acidez no solo, né? A acidez no solo ela é causada pela alta exportação de nutrientes pelas raízes das plantas, a lixiviação dos nutrientes pelas chuvas, a erosão do solo, utilização de adubos acidificantes, ureias, nitratos, adubos à base de nitrato. Esses são todos fatores que causam acidez, né?
A aplicação de calcário, a calagem no caso, atua na acidez do solo e ela fornece também nutrientes como cálcio e magnésio para as plantas, né? Então é um importante método aí para se utilizar, além do controle, né, atuar no pH do solo ali, melhorar alguns nutrientes do solo. Qual que é a faixa? A gente recebe muitas perguntas, né, dos produtores em geral, qual a faixa ideal de pH do solo? Hoje a gente tem na literatura que a faixa ideal de pH das principais culturas são pH 5,5 a 6,5, né? Nessa faixa aí é onde a gente encontra a melhor absorção dos nutrientes, a disponibilidade, na verdade, dos nutrientes essenciais para as plantas. O alumínio, geralmente nessa faixa de pH de 5,5 a 6, ele está próximo de zero, não prejudica lá a disponibilidade dos nutrientes. Já o pH abaixo de 5,5, nós já começamos a ver presença de alumínio, e diminuindo assim a disponibilidade dos nutrientes, principalmente nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, molibdênio. Em pH acima de 6,5, a gente começa a ter inibição de alguns micronutrientes, no caso do manganês, ferro, cobre e zinco. A escolha do calcário é muito importante. Para fazermos a escolha do calcário, qual calcário utilizar, nós devemos ter em mãos a análise de solo, de novo as análises de solo. Por exemplo, calcário dolomítico. Quando o cálcio está muito baixo, quando o cálcio está no nível ideal ali, e nós precisamos aumentar o nível do magnésio. Quanto ao uso do calcário calcítico, geralmente quando a gente encontra ali o cálcio em nível muito baixo, a gente recomenda o uso do calcário calcítico. E é muito importante também nós darmos atenção a respeito do PRNT do calcário que adquirimos. Porque o que é PRNT? O que é o PRNT? É o poder relativo de neutralização total. Quanto mais próximo de 100, mais fino é o calcário e mais rápida é a sua reação no solo. Então a gente tem esses tipos de calcário hoje, disponíveis para venda. É importante a gente conhecer qual tipo de calcário e ter as análises de solo para fazer a recomendação do uso de calcário. A gente vai encontrar no mercado aí calcários calcíticos com em torno de 51% de óxido de cálcio, de 2 a 3% de óxido de magnésio. Calcários dolomíticos em torno de 34 a 38% de óxido de cálcio e em torno de 12% de óxido de magnésio. E hoje também a gente tem no mercado o calcário premium, que é um calcário que possui 37% de óxido de cálcio e em torno de 15% de óxido de magnésio. Quais os métodos de cálculo de calagem? Hoje em dia existem vários métodos para se calcular calagem, a quantidade de calcário a ser distribuído na área. Podemos citar o cálculo da quinta aproximação, que leva em consideração a saturação do alumínio, o tipo de solo, o teor de cálcio e magnésio. Temos outros fatores, o Samuel vai falar um pouquinho também. Tem também o outro fator que é a elevação de cálcio e magnésio. Então hoje nós aqui da Copama já temos utilizado bastante esse método, que é a elevação de cálcio e magnésio, para a gente poder estar tendo, vamos dizer, ser mais assertivo e mais profissional nessa recomendação. Que ela não está aí levando em conta somente o V% ou somente o alumínio. Não, ela está levando também o teor de cálcio e magnésio em consideração e levando em consideração a CTC, o tamanho da minha CTC, aonde que eu quero estar, quanto que eu quero produzir. E isso é muito diferente de anos atrás, quando a gente tinha parâmetros de produção menores. Hoje, para a gente conseguir produção maior, a gente tem que estar mudando esses parâmetros. E eu vou mostrar um cálculo para vocês aqui do que hoje a gente tem utilizado na Copama para efeito de correção, para elevar o cálcio. Para elevar o cálcio,
levar 1 ponto de cálcio na CTC para a gente ter esse parâmetro para poder ser mais assertivo e mais eficiente. Vou dar uma explicação aqui, porque se eu falar vai ficar muito difícil da compreensão, tá? Mas o que a gente vê hoje é que para elevar 1 centimol de cálcio, eu preciso de 560 quilos de CaO. O Caio acabou de explicar quanto que um calcário tem. Por isso que a gente precisa saber a análise e qual calcário a gente vai utilizar. Mas para eu levar 1 centimol e se eu quiser elevar 2 centimols, porque vamos dizer que na análise meu cálcio está em 2 e eu quero levar ele para 4, quanto que eu preciso disso? Eu vou precisar de 560, 0, 2, 1, 1120 quilos de CaO. 1120 quilos de CaO, se eu fizer aqui o cálculo, que 1 tonelada de calcário tem capacidade de 360 quilos, né, Caio, que você falou aí agora há pouco? Pensando num calcário com 36%. Com 36% seria 1120 divide por 360, eu precisaria de 3,1 toneladas de calcário. Só que considerando isso num PRNT de 100%. Quando eu coloco isso num PRNT normal, que é o que utilizamos, de 85%, ele seria 3,6 toneladas de calcário para elevar 2 centimol de cálcio na análise. Só que numa camada de 0 a 20. Porque eu falei anteriormente que teríamos feito a abertura de plantio direto errada. Porque a gente não considerava isso. Considerava só a camada de 0 a 20. Quando a gente vai revolver o solo e jogar essa camada de 0 a 20 a 40 centímetros, você teria que, no mínimo, estar dobrando essa dose. Então, vezes 2, daria 7,2 toneladas de calcário para elevar 2 centimol de carga por decímetro cúbico de cálcio em camada de 0 a 40. Então, o mínimo, se a gente considerar que a camada de 20 a 40 é menos fértil que a camada de 0 a 20, no mínimo 7 toneladas teria que ser para fazer a abertura de um plantio direto. Tá? E outros fatores também, é importante a gente estar ressaltando que na hora de tirar a análise, a gente tem feito camadas de 0 a 20. E isso pode estar diluindo o meu solo, porque a maior parte das vezes o meu solo está muito fértil na camada de 0 a 10. E a gente, na hora de tirar a análise, tira de 0 a 20. Qual que é o problema disso? Eu estou pegando uma camada muito fértil, misturando com uma camada pouco fértil e fazendo um blend disso. Ideal que eu fizesse a análise de 0 a 10 para poder saber qual é realmente a situação da minha lavoura e do meu solo. Porque como que a gente vai medir depois isso? Vai medir só na produção, mas a gente fez a análise talvez de uma forma que a gente diluiu. Não que esteja errado, mas a gente diluiu a camada superficial que é a mais hoje, vamos dizer, que tem elevado os níveis de nutrientes, tem uma fertilidade maior. Então, e também tem a elevação de magnésio, mas a elevação de magnésio eu não vou entrar no mérito, não, por causa que é o seguinte, quando eu estou elevando, se eu elevar 7 toneladas de calcário, eu consequentemente estou levando quase um centimol de carga por decímetro cúbico de magnésio, fazendo as comparações a calcário com 12% de NGO. Vai dar praticamente um centimol de elevação de magnésio com esse cálculo. Só que
não necessariamente vai corrigir imediatamente. A gente precisa de pluviosidade para poder tá tendo essa, vamos dizer, efeito do calcário, está fazendo esse efeito. A época de aplicação do calcário é o seguinte: quanto mais cedo a gente fizer o calcário, é melhor. Por quê? Porque ainda vai ter uma umidade para o calcário começar a reagir. Porque se a gente fizer o calcário muito lá perto do plantio, ele ainda vai demorar para reagir e posteriormente a cultura do verão não vai vamos dizer, pegando os efeitos daquela calagem, apenas a próxima cultura. E aí a cultura do inverno que estaria, vamos dizer, sendo favorecida e não a cultura do verão, né? Aí, vou falar um pouco do gesso também, que o gesso, qual que é a finalidade da gente usar o gesso? Porque quando a gente usa o gesso, é uma prática sendo cada vez mais adotada pelos produtores para fornecimento de cálcio e enxofre. Quando a gente usa o gesso, muita gente usa até após a aplicação de calcário. Usa por quê? Porque ele proporciona um desenvolvimento radicular melhor. Por que vai proporcionar isso? Porque o enxofre do gesso, ele se junta com o cálcio, se junta com o magnésio, com o potássio, com o alumínio e carreia ele para a camada de 20 a 40. Por isso ele é importante também no plantio direto, o uso do gesso, porque no plantio direto não conseguimos fazer revolvimento do solo. Mas o gesso tem essa característica de levar cálcio, magnésio, potássio e alumínio para camadas subsuperficiais. Nisso, as raízes da planta vai descer mais no perfil do solo à procura do cálcio e do magnésio. E a planta vai ficar mais resistente a veranicos. Além de estar fornecendo enxofre, fornecendo enxofre para a lavoura, que em torno de 150 kg de enxofre, uma tonelada de gesso vai oferecer para a gente. O gesso deve ser aplicado no mínimo 3 meses antes do plantio, para ele fazer esse carreamento, pegar uma chuva ou outra, levar o alumínio aonde não seja tóxico para a planta, né? E o gesso também ele não tem efeito de alterar pH. Ele fornece cálcio, mas não altera pH. Então não precisamos ficar com medo do gesso, porque o gesso, eu já joguei 5 toneladas de calcário e ainda vou jogar mais gesso. Não, o gesso não mexe no pH, ele apenas fornece cálcio e enxofre, que é essencial para as culturas de cereais. Tá? Vamos dizer, a extração da soja hoje é em torno de 13, a extração e a exportação, é em torno de 13 kg por tonelada de grão. Então, só o gesso ele já vai ser ideal para fornecer para a soja e para o milho safrinha a quantidade de enxofre necessário. E ali, ele carreando esses cálcios, esses coisas para a superfície, até o milho safrinha vai favorecer. E depois aquelas plantas de inverno, como elas ciclam nutrientes, elas catam o cálcio de volta e jogam à superfície. Então esse cálcio, esse magnésio não é perdido. Às vezes a gente acha que ele vai ficar perdido em camadas de 40 centímetros. E isso não é a realidade do que é o uso do gesso hoje. Tá? Então, eu acho que o gesso hoje é uma das ferramentas mais importantes hoje para o nosso uso. Além de quem usa gesso não precisar comprar adubos com enxofre para o plantio. Quem tiver utilizado 1 tonelada de gesso antes do plantio já forneceu o enxofre. Então consegue comprar um adubo sem enxofre que geralmente tem um custo melhor para o produtor. Que a gente fala um 1152, ele vai ter um custo melhor e o produtor vai conseguir economizar também. Então o gesso, além de tudo, ainda vai deixar o produtor ter
ter essa economia futura, tá? Então a gente pode concluir que um solo com alta fertilidade nem sempre tem altas produtividades, mas um solo com produtividade alta, ele tem que ter uma terra fértil, porque não tem alta produção quem não tem terra fértil. Tá? Tem uma pergunta aqui para fechar. Uhum. Porque quando jogamos calcário no talhão em um ano e no outro ele ainda continua com os níveis de acidez elevados? Porque é o seguinte, muitas vezes estamos jogando subdosagens de calcário. Além da gente estar jogando subdosagem de calcário, o calcário não reage 100% em um ano. Quando incorporado, na melhor das hipóteses, o calcário reage 50% no primeiro ano. 50% daquele volume é no primeiro ano. No segundo ano ele reage mais 25% a 30%. E no terceiro ano mais 20%. Então não corre o risco da gente aumentar tanto aquele solo que causa inibição de micro ou causa uma super calagem. Porque ele não reage 100%. E aquele paradigma que a gente tinha também, que vai inibir micronutriente, que eu vou elevar demais o pH, o micronutriente vai ficar indisponível. Quando você está abrindo área, não tem nem macro, quem dirá micro no solo. O macro já está baixo, o micro vai estar quase inexistente. Então a gente tem que parar com esse paradigma de que vai prejudicar o que? Não tem nada para prejudicar. E se for o caso, a gente vai ter que jogar via foliar ou via outra forma ou no adubo de plantio, onde tenha um pouco de zinco, um pouco de boro, onde tenha um pouco desse nutriente, porque não pode inibir o que não tem, né? Então eu acho que é mais ou menos isso, né? Essa pergunta aqui. Bom, pessoal, é mais ou menos esse bate-papo que a gente queria estar tendo com vocês aí, né? O nosso tempo é um pouco curto e para entrar no detalhe de fertilidade do solo, como eu disse no início, né, ia ficar pouco explicado, né, por detalhes. Então a gente vai encerrar por aqui. Eu gostaria de agradecer a Copama, né, por nos ter dado essa oportunidade, para mim, para o Samuel, de estar batendo esse papo com vocês aí, né, toda a equipe da Copama, o pessoal do marketing aqui que está nos ajudando, né. Agradecer os nossos parceiros, nós falamos sobre calcário, sobre gesso, o pessoal da Minasol que está nos assistindo, né, e deixar uma frase que eu falo que o produtor eu falo muito isso, o produtor deve cuidar muito bem do seu solo, pois dentro de uma propriedade agrícola, ele é o seu bem mais precioso. Então, obrigado a todos, obrigado aí por estar nos prestigiando aí nessa live. Também gostaria de agradecer cada um de vocês que tirou um tempinho para poder estar prestigiando a gente aqui. E agradecer a Copama, a Aline, por dar a oportunidade para a gente aqui. Muito obrigado, pessoal.